Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos, juntas, para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, esse nosso encontro. Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC, no Regional Nordeste 2. A gente saúda você de perto, de longe, de outras cidades, estados e até países. Desejando mais uma vez Feliz Natal. Estamos na 8ª do Natal. Uma festa tão bonita, tão forte, que pra gente ela ganha 8 dias e não só a noite do Natal. Antes de qualquer coisa, eu queria dar um aviso importante. Nós, do MTC, mas em especial, o nosso amigo Alexandre, que cuida de toda essa parte de vídeo, e nós estamos nesse programa, eu creio que há mais de 8 anos, por aí. Entre indas e vindas, ajudando Reginaldo e depois fazendo nós dois esse programa de forma integral. E acho que durante esse tempo todo, só uma vez a gente tirou uns 15 dias de férias, uns 20 dias de férias. Então, já mais de 8 anos, creio. Então a gente nos corre da vida, cuidando de saúde, cuidando de estudo, cuidando de trabalho e etc e tal, família, de filhos. A gente também vai dar uma paradinha. Então, esse é o nosso último programa do ano e aí a gente vai dar uma folga, tirar férias no mês de janeiro. Então, durante janeiro, vocês não irão receber novos programas. Mas a partir do primeiro domingo de fevereiro, a gente recomeça. Então, para vocês ficarem cientes disso, mas nesse mesmo canal, todos os programas de todos os tempos estão lá. A gente pode dar uma olhada se no ano A, ano B ou ano C, o texto bíblico daquele domingo é o mesmo daquele vídeo que já existe, e aí a gente pode usar de referência, como eu sei que tem algumas pessoas que com muito carinho usam esses vídeos como estudo, né, como uma referência para partilhar nas suas comunidades, com a celebração da palavra, com a missa, etc e tal, ou na preparação do próprio momento celebrativo. Então eu peço desculpas, mas eu tenho certeza que vocês entendem que a gente precisa de uma pausa também. A gente poderia fazer como em outros anos, de convidar pessoas amigas para gravarem os vídeos enquanto a gente está fora. Mas isso exige que a gente edite, que a gente poste, que a gente fique mandando para os grupos, que a gente veja o horário. Ou seja, é como diminuir apenas 50% a 70%, né, do nosso esforço. E aí a gente precisa de fato dar uma descansada esse mês de janeiro, dar uma relaxada. Vocês sabem também que o cuidado com redes sociais e tela é um negócio que exige da gente um cuidado e uma saúde também, né? Então a gente vai dar essa pausa, tá bom? Eu tenho certeza que vocês entendem a gente e, em certa medida, ficam felizes de saber que a gente também tem essa consciência de que é preciso, né, uns dias assim de descanso. Mas nem se aperreie, que em fevereiro a gente volta. Primeiro domingo do tempo comum, no mês de fevereiro, a gente está voltando. Tá certo assim? Olha, a gente está celebrando esse domingo, o domingo dentro da 8ª de Natal é chamado Domingo da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Se a gente olhou para o Natal como esse momento de celebrar a encarnação, Deus presente na história, a gente agora pode se tornar família junto com Ele.
porque ele se torna presente nessa história, mas não quis fazer isso sozinho. Não é a descida mágica de Deus e para transformar o mundo em mágica. Não. É a descida de Deus para caminhar com a gente. E a melhor maneira de caminhar com a gente é caminhar em família. Então as nossas comunidades de fé celebram esse momento para celebrar também as nossas famílias. Celebrar as nossas caminhadas. E aí, o texto bíblico, o Evangelho, preste bastante ouvidos, porque ele é cortado, ele é dividido. Mateus, todo no capítulo 2, mas Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15, e depois você pula em versículos de 19 a 23. Eu vou dizer de novo de uma forma corrida. Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15 e versículos de 19 a 23. Mateus 2, do 13 ao 15 e do 19 ao 23. Vamos ler esse texto bíblico do Evangelho. Após a partida dos magos, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te e pega no menino e na sua mãe e foge para o Egito, e permaneça lá até que eu te fale de novo. Pois Herodes procura o menino para matá-lo. José, levantando-se, pegou no menino e na sua mãe e partiu de noite para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, através do profeta, ao dizer: Do Egito chamei o meu filho. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te, pega no menino e na mãe dele e vai para Israel. Morreram aqueles que procuravam matar o menino. José, levantando-se, pegou no menino e na mãe dele e foi para a terra de Israel. Tendo ouvido, porém, que Arquelau rege agora a Judeia no lugar do seu pai Herodes, José teve medo de lá voltar. Avisado em sonho, foi para a região da Galileia e, tendo lá chegado, foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito através dos profetas. Será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, o domingo da Sagrada Família é um domingo dentro da oitava do Natal, para a gente entender o mistério de salvação e de libertação que envolve essa família, mas que envolve as nossas famílias também. Quando a gente diz Sagrada Família, muita gente prega distante família, porque tudo que é sagrado para muita gente parece que é distante de nós. Está em outro nível, nós não temos merecimento nenhum de estar perto. E a Sagrada Família é pobre, humilde, simples, família de trabalhadores iguais a nós. No que é que se diferenciaram? Acolhendo Jesus, assumem um projeto que está acima dos seus, assumem um projeto da sua comunidade, projeto de libertação, e lutam juntas para cuidar deste menino e acompanhá-lo até onde Deus quisesse. Esse texto e essa semana e essa celebração é usada por muitas lideranças religiosas para dizer o que é família e só o que é que pode ser família. E fora do que eu entendo por família, nada mais o é. E ao invés de celebrar uma solenidade em que Deus se aproxima da gente, Deus quis ser família como a gente é, a gente usa isso para um fundamentalismo vazio, barato, mesquinho, para colocar uma lista de quem é família e quem não é família, do mesmo jeito que a gente coloca a lista de quem é cristão e quem não é cristão. O texto bíblico, ele é muito simples, ele é muito direto.
o texto de Mateus, escrito no momento de perseguição da comunidade, ele é um dos que mais tem referências com o Antigo Testamento. Mateus está sempre voltando ao Antigo para justificar, para unir, para fazer uma relação, como haviam dito os profetas, como tinha sido escrito. Mateus sempre está dizendo isso. E Mateus faz isso para relacionar, nesse tempo de perseguição do seu povo, quando ele escreve esse evangelho, para relacionar Jesus a Moisés. Para dizer, a gente está no tempo de perseguição, mas o tempo de libertação chegou. Então, essa família que era pobre, que é uma família de trabalhadores, que nasce como uma família sem teto, porque vão para Belém para um recenseamento imposto, para lucrar mais dinheiro da classe trabalhadora, dos pobres explorados. E aí eles se veem sem teto, sem lugar nenhum. Então essa família que nasce sem teto, migrante, agora é uma família de refugiados. Estão fugindo da morte. Estão fugindo do assassinato. Essa parte do texto que é pulada fala justamente do extermínio das crianças. O Estado exterminando aquelas crianças, matando, assassinando crianças para poder calar aquele que vem do meio dessas crianças pobres. Evidentemente, tem muita gente que vai usar esse texto como pretexto para não fazer um diálogo muito sério, muito forte, um diálogo que demora muito tempo, não é um diálogo fácil e rápido de ser feito, sobre todas as violências que as mulheres sofrem. Tem muita gente que vai usar esse texto para passar por cima da dor, do sofrimento, da violência que muitas mulheres sofrem. Para dizer, olha, tem muitas mulheres hoje aí exterminando crianças. Isso é um discurso muito fácil. Isso é um discurso muito fácil, onde a gente coloca mulheres vítimas de violência como Herodes, como exterminadoras de crianças. A gente está num momento muito, muito difícil de feminicídio, de violência no nosso país, e também de violências que forçam mulheres a serem mães, a ficarem grávidas, de estupros, de violências mil. Esse discurso não é um discurso fácil. Usar o evangelho para justificar uma violência a mulheres não é um discurso fácil. Não é um discurso correto, coerente. Ainda há muito que a gente fazer com isso. Eu não venho aqui nesse momento fazer uma defesa de quaisquer decisões que cabem à justiça, ao Congresso. Eu venho aqui dizer que usar o evangelho como mais uma violência às mulheres não é um discurso que ajuda a gente a buscar uma solução diante de uma situação que é muito difícil. Ninguém defende aborto. Ninguém defende como uma coisa simples e bonita. A gente está no meio de uma situação ética muito séria, muito complexa, que sinceramente acho que ninguém em consciência está confortável para discutir esse assunto. Então, cuidado para a gente não usar o evangelho para atacar. Não é? Vamos buscar no evangelho pistas de discernimento para, na sociedade, buscar soluções mais éticas na vida. Mas vamos ter cuidado quando a gente fala de mulheres em situação de violência. Então, dito isso, eu estou dizendo isso para a gente ter cuidado com discursos que ocorrem geralmente no dia dessa celebração em algumas igrejas. Então, para a gente ter cuidado com isso, para a gente ter cuidado. Tá certo?
O que a gente tem que ver aqui é que uma família de trabalhadores, uma família de gente simples, que assume o projeto de contribuir com a libertação de seu povo. Essa família cumpre com a sua missão, com a missão que lhe foi dada, de proteger o menino Deus, de cuidar do menino Jesus, de ser proteção para ele e, por isso, para o seu povo. É dessa família simples, é dos invisíveis, José e Maria, que Deus começa o seu projeto de libertação. E esses invisíveis é que cuidam desse menino. Se nós temos esse menino como história e como referência na nossa caminhada, isso se deve ao projeto de Deus, construído com a força também de José e Maria. Protegeram, cuidaram e construíram uma família, porque Deus quis ser família com a gente. E aí, nesse caminho de libertação, eu falava disso e interrompi para falar sobre o cuidado que a gente deve ter com os fundamentalismos usados dentro desse texto bíblico nessa festa, nessa solenidade. Mateus, que vê a sua comunidade perseguida, faz a relação de Jesus com Moisés. O anjo do Senhor, mais uma vez, vai a José em sonho e informa do extermínio. Informa que quando o Estado sente o seu poder ameaçado, ele extermina pessoas pobres. Ele extermina a periferia, como a gente viu no Rio de Janeiro há pouco tempo. Né? Como a gente viu no nosso período da pandemia, né? Com a negligência, mesmo sabendo que os mais pobres é que iriam morrer mais. Então, sabendo disso, José parte para o Egito. E Mateus faz a relação com Moisés para dizer do texto bíblico: do Egito tirei meu filho. Essa família saindo do Egito, voltando para Israel, como o povo de Deus faz na caminhada de libertação. Isso é simbólico, porque José não entra com a sua família diretamente, porque o anjo lhe diz, ele sabe que o filho de Herodes está tomando conta da Judeia. E aí, mesmo com a força de Deus, mesmo com o sonho de Deus na vida de José, José também tem que agir e tem que discernir, e aí parte para Nazaré. A comunidade simples, pobre, ninguém tem nem notícia dela. O texto bíblico dirá: de Nazaré sai alguma coisa que preste. E é para lá. É de lá da periferia, é de lá dos invisibilizados que essa família recomeça. Essa é a caminhada. Parece simples, mas não é. Uma família de um operário da carpintaria com uma jovem moça assumem o projeto de libertação do seu povo, dado por Deus, começam a vida como sem teto, tem um filho na situação mais insalubre possível, e logo depois tem que assumir uma missão de proteger esse menino como refugiados. É bom a gente olhar nesse domingo para todos os irmãos e irmãs migrantes e refugiados, que também são família e também têm direito a ser família aonde estiver. Ninguém é migrante na terra de Deus. Ninguém é migrante nesse mundo. Todos nós somos irmãos e irmãs. E é nessa luta, nesse contexto, no real da vida, o que José faz é proteger a sua família de um assassinato, de um extermínio, como refugiado. Não é José é um homenzinho que cuidou de Jesus e por isso. Não, José lutou
derramou suor para poder ter a sua família com ele. Para poder ter a sua família ali. E Maria também lutou, suou. Certamente choraram muito para ter a sua família, para construir a sua família e, a partir dela, ajudar Deus nesse projeto de libertação presente na história. Quantos e quantas de nós estamos lutando e suando para ter a nossa família? Para ter a nossa família nas nossas comunidades, para garantir com o nosso salário, nossos filhos e filhas tenham saúde, tenham estudo, tenham lazer. Quanto a gente luta, quanto a gente derrama suor e lágrimas para isso. Para ter todo o cuidado com as redes, para os nossos filhos não entrarem em ciladas, para ter cuidado com a série de violências que aí fora está, para ter cuidado para que os nossos filhos não sejam iludidos pelas armadilhas do capital, do mercado, e a partir daí entendo que não há futuro no nosso trabalho e na nossa vida, e aí é melhor arrumar outras formas de se manter. A gente também tem lutado muito para que os Herodes não exterminem os nossos filhos. E tem gente ainda que luta muito para passar por cima dos nossos preconceitos religiosos, políticos, morais. Lutam, inclusive, não para proteger a sua família só, mas para ser família. A família que a gente celebra hoje não é uma família tradicional. É a família de uma mulher que ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Não ficou grávida por relação com o seu marido. Esse marido não é pai biológico do filho que eles têm. E assim mesmo assume a caminhada dessa família. E esta criança, para nós, é filho de Deus. Isso não é uma família tradicional como a gente espera. Isso é uma família de uma mãe solo, até um certo momento, até que José entenda e aceite, com um pai que assume essa missão, e um filho que vem da obra, da graça divina. É essa família que a gente celebra. E nessas 3 figuras que lutaram e assumiram ser família, Deus envia o seu filho. Ele propõe a família. Maria responde que sim. Maria aceita e luta para ser essa família. E José depois aceita e responde que sim. E lutam para ser família. A sociedade deles talvez em algum momento tenha dito também, vocês não são família, porque Maria ficou grávida antes de casar, que a gente soube já. Eles lutaram para ser família. Muita gente aí fora está lutando para ser família, seja mãe solo, pai solo. A discriminação e preconceito que as mães solos sofrem, que parece que a mulher não tem direito a se divertir, a sair, né? Enquanto o pai está aí abandonando tudo, passeando, postando fotos. Se a mãe postar uma foto, numa festa, numa comemoração, diz, tá vendo, olha, e os filhos estão largados. A luta que as mães solos têm para ser família, a luta que mulheres e homens, gays, lésbicas e trans têm para ser família, para serem aceitos e aceitas como família, para poder adotar ou inseminar, enfim, para ter uma família, para poder ter filhos. Muitas vezes adotando os filhos abandonados pelas tradicionais famílias. Muita gente que luta para ser família, para que a gente respeite e aceite cada um e cada uma como família. Família é
a partir deste modelo, o lugar onde o amor protege, a esperança confia em tempos melhores e a comunhão, a parceria gera vida nova para essa família e para muitas famílias. Família é isso aqui. E isso aqui não é homem, mulher e filhos apenas. Família é isso aqui, é o desejo de construir paz e justiça e amor no mundo. É a coragem de assumir este projeto e a coragem de caminhar ao lado, fazendo de tudo para que esse projeto dê certo. Família é isso. Então, se você aí na sua comunidade, na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, se você é família assim, com amor, com coragem, com proteção, pronto, você é família. Vamos voltar para as nossas comunidades, nossos grupos, e ver aonde existem famílias que não são iguais à nossa, e saber de fato por que os nossos grupos e comunidades e igrejas ainda são distantes delas. Vamos trazê-las do Egito de volta para nossa Nazaré, nosso espaço de comunidade. Tá bom assim? Queria concluir esse nosso momento com a oração do cristianismo de Charles de Foucault. Quero amar como tu. Meu Senhor Jesus, quero amar todos aqueles que tu amas. Contigo quero amar a vontade do Pai. Quero que nada separe meu coração do teu. Que no meu coração nada haja que não esteja imerso no teu. Tudo o que queres, eu o quero. Tudo o que desejas, eu o desejo. Meu Deus, dou-te o meu coração. Junto com o teu, ofereço a teu Pai, como algo que é teu e que te é possível oferecer, porque ele te pertence. Uma boa semana a todos e todas, feliz ano novo, muita saúde, muita paz. Mais uma vez digo, a gente vai entrar de férias em janeiro, depois de alguns anos, sem fazer essa pausa. A gente deseja muita paz e muita saúde. Não deixem a gente, não esqueçam da gente. Em fevereiro a gente volta, tá bom? Grande abraço, feliz 2026. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.